Vamos lá, pessoal. Voltando do café. A sala está quietinha hoje, vazia. Já teve gente que já abandonou. Ah, e eu esqueci, né, de falar do chocolate, né? Falei que ia trazer chocolate hoje, mas não tem graça, né? O pessoal não está aqui. Todo mundo. Ah, vou trazer para todo mundo. Você entrega? Nós até lembramos, na verdade. Mas aí, como eu volto para falar de liquidação de sentença, então, na primeira aula aí, a gente traz chocolate para todos, né? Senão é muito injusto. Ah, ela que vai comprar? Ela que vai comprar, ela lembra. Eu não tenho boa memória para isso não, mas vamos trazer. Uma hora vai lembrar. Ela lembrou hoje. E ontem também, né? Vamos lá, gente. Essa pausa foi interessante para que vocês esquecessem tudo que nós conversamos antes do café. Esta é uma carta de concessão e a gente já consegue identificar que tem atividades concomitantes aqui, ó. Porque o INSS chama atividade principal e depois atividade secundária. Então, são atividades concomitantes. Este benefício é uma aposentadoria por idade. Com DIB no dia 9/5 de 2012, né, já é um benefício antigo, e nós estamos discutindo em ação revisional esta prestação. RMI de R$ 2.065,26. Então vamos relembrar alguns aspectos. Se estamos falando de atividades concomitantes, uma coisa é certa, é que em pelo menos um dos vínculos ele reuniu as condições para a concessão do benefício. Caso contrário, não haveria uma carta de concessão, certo? Este é aquele benefício que eu falei para vocês que o segurado tem 7 vínculos concomitantes. Nós vamos calcular somente 2, tá? Porque vamos ficar repetindo a mesma coisa. Eu vou trazer a conclusão da carta de concessão, mas eu vou mostrar 2 atividades. Esta que o INSS chamou de atividade principal, o segurado possui 169 salários de contribuição. Aposentadoria por idade, o segurado precisava, neste benefício, como carência, de 174 contribuições mensais. Ele está lá na regra de transição do artigo 142, certo? Ele precisava de 174 contribuições mensais. Ah, professor, mas aqui não tem 174, só tem 169. 169 daqueles que são posteriores a julho de 94. E tem mais alguns anteriores que completam a carência necessária para a concessão do benefício. Então vejam, na atividade primeira, ele reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. Possui 174 salários de contribuição. E ele tem uma segunda atividade, a atividade 2. E vejam, quantos salários de contribuição ele tem aqui na segunda atividade? 8. Ele possui um vínculo concomitante, vamos colocar aqui, um vínculo concomitante, de 8 salários de contribuição. Já percebemos que existe atividade concomitante e ele reúne as condições para concessão do benefício em apenas uma das atividades. Segundo o artigo 32, inciso 2, o salário de benefício, neste caso, que ele não reúne as condições nas 2 atividades, será calculado com base na soma de 2 parcelas. Perfeito? A primeira parcela, o salário de benefício da atividade que ele reúne as condições, e a segunda parcela, um percentual da média das atividades concomitantes. Vejam, na atividade em que houve reunião para concessão dos benefícios, nós já sabemos que ela corresponde à primeira parcela. E a primeira parcela nós vamos apurar um salário de benefício. Está aqui, ó, salário de benefício. Média dos 80% maiores salários de contribuição vezes fator previdenciário. Por se tratar de uma aposentadoria por idade, fator previdenciário menor que 1 vai ter incidência? Não, artigo 7º da Lei 9876. Na aposentadoria por idade, sempre que o fator previdenciário for menor que 1, nós afastamos, porque a incidência é facultativa, perfeito? Pois, portanto, média
A média está aqui embaixo. Ó. Média dos 80% maiores salários de contribuição. O INSS somou os 80% maiores, deu 326.887 e dividiu por 135. Quantas contribuições ele tem? 169. 80% de 169, 135. Perfeito? Então, ele somou os 135 e dividiu por 135. Resultado da média, 2.421,38. Salário de benefício vai ser média vezes fator. Qual o valor do salário de benefício? 2.421,38. Isso quer dizer que ele não aplicou o fator previdenciário. Se tivesse aplicado o fator previdenciário, seria de 2.421,38 vezes 0,5. Salário de benefício de R$ 1.210, mais ou menos. Então, não houve incidência do fator previdenciário aqui. Ah, mas aparece aqui média vezes fator. Aparece, mas não foi aplicado ao benefício. Então, vejam. Primeira parcela, salário de benefício. Podemos até escrever aqui. Primeira parcela, salário de benefício, igual R$ 2.421,38. Segunda parcela, um percentual da média. Então vamos lá ver o que o INSS fez. Relembrando, na segunda atividade, o segurado possui 8 salários de contribuição. Vejam, este vínculo concomitante foi também exercido na função de professor, assim como da atividade principal. Então nem se trata de múltipla atividade. É a mesma atividade, deveriam somar as contribuições. Mas, apesar disto, o INSS calculou uma segunda parcela, que é essa segunda parcela aqui, para nós encontrarmos o salário de benefício. E disse que o valor da segunda parcela corresponde a R$ 1,107. Então, nós teríamos R$ 2.421,38 mais, segundo o INSS, R$ 1,67. Era melhor nem ter, né? Vamos dizer assim. Agora o que eu quero saber de vocês, vou dar 2 minutos para vocês analisarem e responderem. Se este valor está correto, de acordo com o que disciplina o inciso 2 do artigo 32. Eu quero saber sim ou não e por quê. Não. Veja. Ele disse, eu perguntei se está certo ou não, ele disse que não, porque teria que somar. Essa é uma tese revisional que nós já superamos. Eu quero saber agora se o cálculo aplicado pelo INSS para encontrar R$ 1,67 está certo. Esta já é uma discussão que a gente precisa travar. Olha que interessante. Em função do que nós dissemos, está correto. O número de meses, a fração é o número correspondente às contribuições dividido pela carência. Bom, aqui está certo, mas continue analisando. Pode ser que, apesar disso, o resultado esteja incorreto. Observem que onde está circulado em vermelho é o que a gente deve... Aqui a gente já pode descartar, porque o fator previdenciário não será aplicado na aposentadoria por idade. Então, esses 2 pontos aqui são importantes para definir se está certo ou errado o cálculo do INSS. Continua? É. 129, o que você disse? 129 seria 80% das maiores contribuições. Se ele só tem 8, deveria ter somado as 8. Por quê? É 100% do que ele tem? Na segunda, o que ele está dizendo é o seguinte, na segunda atividade, ele possui 8 salários de contribuição, certo? Você disse que ele teria que fazer o quê? Somar as 8? Deveria somar as 8 e dividir por quanto? Ou os 80% das 8. Você chegou a mencionar 80%.
Olha que interessante. A coisa é tão simples e a gente, quando vai analisar, se apega a detalhes. Mas eu poderia já fazer uma pergunta para você. Por que ele dividiu por 129? Isso já é um problema. Mas a questão é, quando o segurado possui duas... Olha como é simples. A conclusão é simples. E vocês já sabem a resposta. O segurado tem duas atividades, certo? Ele só reúne as condições para a concessão da aposentadoria por idade em uma delas, que é no primeiro vínculo, que ele possui 174 contribuições. No segundo vínculo, ele só tem 8 salários de contribuição. Quando isto acontecer, o salário de benefício será apurado, o salário de benefício, pela soma de duas parcelas. A primeira parcela corresponde ao salário de benefício da atividade que ele reuniu as condições. Está aqui, ó, INSS calculou, salário de benefício. Agora, olhem para o quadro ali e para cá agora. A segunda parcela corresponde a quem? Qual é a fórmula da segunda parcela? Um percentual, aqui é aposentadoria por idade. Um percentual da média dos salários de contribuição. É isto? Um percentual da média? A segunda parcela corresponde a um salário de benefício? Corresponde? Vamos voltar lá no artigo 32, inciso 2. Olha aqui, ó. O salário de benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas. Primeira parcela, o salário de benefício da atividade que ele reuniu as condições. Segunda parcela, a linha B, um percentual da média. Vamos voltar para o cálculo agora. O que o INSS fez? Calculou um salário de benefício para a primeira atividade e fez o que na segunda? Não, fez o que na segunda? Calculou quem aqui? Calculou outro salário. É para calcular um salário de benefício? Média dos 80% maiores salários de contribuição? Não, vocês disseram, é um percentual da média. Quantas contribuições que ele tem? 8 salários de contribuição. A soma das 8, Maura me ajuda, está aqui já, ele já ajudou. 4.701,19. 4.701,19. É média, não é? Então vai ser a soma das 8 dividido por 8. 4.701,19 dividido por 8. 587,64. Agora, este é o valor da média. Por que, então, que ele somou os 8 e dividiu por 129? Quem é 129? Hã? Não, os 80% não, porque ele só tem 8. Se fossem 80%, seria 8 vezes 80%, daria 6, né? 6,4. 174? 129 seria o tempo restante? Não, nem coincide, né? Não. Vocês lembram do divisor mínimo? Sabe por quê? A data de início do benefício é maio de 2012. Quantos meses eu tenho de maio de 2012 e julho de 94 até maio de 2012? Faz para mim, Maura, 129 dividido por 0,6. Ó, julho de 94 até maio de 2012, que é a data de início do benefício. Quantos meses eu tenho nesse período? 215. O parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9876 estabeleceu o divisor mínimo e disse que o divisor da média, qual média? Dos 80% maiores salários de contribuição, não pode ser inferior a 60% do período decorrido de julho de 94 até a data de início do benefício. 60% de 215 é igual a 129. O que o INSS fez, então? Somou os 8 salários de contribuição e dividiu por 129. Ele calculou um salário de benefício, R$ 36,44. Só que a segunda parcela corresponde a um salário de benefício?
Não. Segunda parcela corresponde a um percentual da média. Se fosse a segunda parcela um salário de benefício, nós teríamos também, se caso, a incidência do fator previdenciário. O INSS faz o seguinte, calcula um salário de benefício na primeira parcela e outro salário de benefício na segunda parcela. Querem ver a diferença disto? Nós calculamos a média. Nem precisa calcular, mas que eu já sei de cabeça aqui. Nós calculamos a média, somamos os 8 e dividimos por 8. Desse valor, ele vai carregar uma proporção, um percentual, lembram? E o percentual corresponde à relação entre o número de contribuições que ele tem, 8, e a carência exigida para a concessão do benefício. Você matou a charada lá, 874 avos. 874 avos de 587 é igual a R$ 27,02. R$ 27,02. Este é o valor da segunda parcela. Quanto o INSS disse? R$ 1,67. Não é tão grande a diferença, extraordinária, mas não interessa. É uma diferença. Considerando que o segurado possui 7 atividades concomitantes, a soma de todas vai fazer uma diferença. E o salário de benefício, portanto, corresponde à soma das duas parcelas. R$ 2.421,38 mais R$ 27,02. Vejam, esta fórmula que o INSS aplica não está no artigo 32. O artigo 32 é expresso em dizer primeira parcela mais segunda parcela. E vai explicar para a gente quem é a primeira parcela, salário de benefício. Segunda parcela, um percentual da média. Ele aplicou um percentual da média? Não, ele calculou um salário de benefício e aplicou a proporção, reduzindo quase que a zero o valor que o segurado tem direito. E ao final, é claro, né? O salário de benefício corresponde à soma das duas. Aqui deu salário de benefício 2.429, porque ele possui 7 atividades. Aqui nós só estamos calculando 2. Depois de calcular o salário de benefício resultante da soma das parcelas, nós apuramos a renda mensal inicial, salário de benefício vezes a alíquota da prestação, que neste caso é de 85%, uma aposentadoria por idade. E chegou a RMI de R$ 2.065. Um fundamento jurisprudencial para dizer que esta prática do INSS está errada. Qual prática? Calcular um salário de benefício para a segunda atividade. E, dentro do salário de benefício, nós temos o divisor mínimo. Posso fazer isto? Não. Turma regional de uniformização da 4ª região. Esse que vem explicar exatamente isso para a gente. Olhem só. Incidente regional de uniformização, direito previdenciário, aposentadoria por tempo de contribuição, atividades concomitantes, salário de benefício, atividade secundária, média simples dos salários de contribuição. Este julgado faz a interpretação exata do que está no artigo 32, inciso 2. Leiam. No cálculo da parcela das atividades secundárias, é feita a apuração da média simples dos salários de contribuição, multiplicada pela proporção relativa aos anos de trabalho na atividade secundária e os anos levados em consideração para a aposentadoria. Aqui trata-se de uma aposentadoria por tempo de contribuição, aqui uma aposentadoria por idade. Mas a referência é exata. Repetindo, no cálculo da parcela da atividade secundária, é feita a média simples das contribuições. O que é média simples? Somamos as 8 e dividimos por 8. Multiplicada pela proporção, aqui no nosso caso, relativa ao número de contribuições que ele tem e a carência exigida para a concessão do benefício. Sem exclusão dos salários de contribuição. Qual a exclusão? Sem exclusão dos 20% menores. E sem aplicação do divisor mínimo. Porque o INSS fez aqui, somou os 8 e dividiu por 129. Eu não posso aplicar divisor mínimo, porque divisor mínimo está na fórmula do salário de benefício. Também não posso excluir os 20% menores, porque isso está na fórmula do salário de benefício. Este cálculo é da parcela segunda, média vezes proporção. Certo? Posso dizer para vocês que 100% dos benefícios concedidos, da forma como o INSS aplicou aqui, tem direito à revisão. Estão incorretos. Para fazer o quê? Afastaram R$ 1,67 e aplicaram, no nosso exemplo, R$ 27,02. Se eu calculasse esse benefício conforme o artigo 32,
Pergunto para vocês, o INSS calculou esse benefício conforme o artigo 32? Não. Ele calculou de uma forma híbrida, que ele inventou lá. Se eu calculasse corretamente, o benefício teria este valor. Aqui nessa coluna eu tenho o valor calculado pelo INSS e na segunda o valor correto de acordo com o artigo 32. Primeira parcela, R$ 2.421,38. Primeira parcela corresponde ao salário de benefício da atividade que ele reuniu as condições. E vejam, tanto o valor calculado pelo INSS quanto o valor correto são idênticos, porque aqui está certo. Segunda parcela, o INSS calculou R$ 1,67, essa segunda aqui, e o correto, R$ 27,02. Terceira atividade concomitante, o INSS calculou R$ 1,63, o correto, R$ 26,35. Quarta atividade concomitante, o INSS apurou 5 centavos, o correto, R$ 7,49. Quinta atividade, 1 centavo, correto, R$ 2,42. Sexta, R$ 1,09, correto, R$ 23,58. Sétima atividade, o INSS apurou R$ 3,89, o correto, R$ 50,22. O salário de benefício corresponde à soma de todas as parcelas. O correto, R$ 2.558,46, o INSS apurou R$ 2.429. Próximo passo, renda mensal inicial, salário de benefício vezes alíquota de 85%. O INSS apurou R$ 2.065,26, o correto, R$ 2.174,69. Só aqui nós temos R$ 110 de diferença. Ainda 5% de diferença, mais ou menos. Assim, não interessa o percentual. Aqui nós estamos falando de um benefício que tem percentual baixo, né? Nós atuamos num caso, o processo da doutora Maura, em que a diferença, se eu não me engano, era de 40%, mas tem benefício que chega a 70% de diferença, se eu considerar a soma. Claro, vai depender do tamanho, do período da atividade concomitante. Aqui nós só temos 8 meses de concomitância, mas pode ser que eu tenha 3, 4, 5 anos de concomitância. Então, quanto maior o tempo, na soma vai fazer mais diferença. Então, observem, eu estou apurando teses revisionais, possibilidades. A primeira delas é a soma das contribuições naquelas condições que nós vimos, se a atividade for a mesma. Se houver redução do salário de contribuição em decorrência do teto em uma das atividades. Se o benefício independe de carência. Na verdade, essas questões não são nem relacionadas a teses, porque está na lei, com exceção se a atividade concomitante for a mesma. É o caso aqui, né? No primeiro momento, todos os vínculos, todos os 7, se deram na função de professor. E não haviam somente esses 7, tem mais 7 que o INSS somou as contribuições naqueles 7 e não somou aqui. Então, é difícil entender o porquê. No processo da Maura, daqui a pouco vai aparecer a referência para vocês, o número deles, nós estávamos discutindo 2 teses revisionais. A primeira delas era o seguinte, a primeira delas eu queria a soma, daqui a pouco a gente explica a segunda hipótese de soma de contribuições. Mas naquele processo, o INSS calculou a segunda parcela erroneamente, igual fez aqui neste benefício. Ele faz isso em todas. Calcula salário de benefício para a primeira parcela e um outro salário de benefício para a segunda. Por surpresa, a Maura ingressou com ação de revisão naquele benefício e a sentença foi de procedência. O juiz mandou somar as contribuições. Somando fica tudo mais bonito. Com tutela na sentença ainda, né, o que mais assustava, né, a possibilidade de devolução se o recurso fosse provido. E o INSS recorreu. E o mais interessante naquele recurso é que o INSS dizia assim, o segurado quer se furtar, ou seja, quer fugir da aplicação do artigo 32. E aí eu fui fazer aquela sustentação oral, até porque eu tenho muito interesse nesse assunto aqui. E aí eu comecei a sustentação dizendo o seguinte, bom, existe um ponto incontroverso nessa demanda. O INSS está dizendo, nas razões do recurso, porque a sentença era de procedência, o INSS recorreu. O INSS está dizendo, nas razões do recurso, que ele quer aplicar o artigo 32. Então, eu também, numa primeira tese, eu também quero, mas que aplique corretamente. Não calcular um segundo salário de benefício na segunda parcela, e sim a média das contribuições vezes a proporção.
Me parece que isso é incontroverso. Se ele escreve nas razões recursais e cita ainda o artigo 32. Não teria discussão com relação a isto. Perfeito? Então, no primeiro momento, num segundo, neste caso, né, é a aplicação correta do artigo 32, conforme está lá disposto nos incisos 2 e 3. Segundo assunto, fator previdenciário único. E aí a gente precisa voltar um pouquinho. Olha que interessante. Esta atividade, o INSS reuniu as condições para concessão do benefício. Perfeito? Para esta atividade, que o INSS chamou de atividade primária, ele calculou um fator previdenciário de 0,5, levando em consideração o tempo de contribuição que tem aqui. Ele tinha mais de 180 contribuições. Então, 15 anos de contribuição, está aqui o fator previdenciário, ó. Nem tem os anos aqui, né? Tempo de contribuição, mas se a alíquota é de 85%, então, no mínimo, 15 anos. Expectativa de sobrevida, 16,5, idade, 67 anos, alíquota, 0,31. E chegou neste fator previdenciário. O segurado possui 180 contribuições, porque a alíquota é de 85%. Na segunda atividade, que ele só tem 8 meses de contribuição, ele calculou outro fator previdenciário, de 0,02. Naquela primeira atividade, o fator é de 50%. Aqui, de 2,06%. Por que esse fator previdenciário é tão pequeno? Porque ele só tem 8 meses de contribuição. Mas está certo isso, eu calcular um fator previdenciário isoladamente para cada atividade? É o que nós vamos discutir aqui. Fator previdenciário deve ser, quando houver aplicação, único. Não posso calcular um para cada atividade. Este processo, quem julgou foi o professor José Antônio Savares. Juiz federal, estava convocado no TRF da 4ª Região. Isto foi em agosto de 2016. Olha o que ele disse. O fator previdenciário, em se tratando de atividades concomitantes, deve incidir uma única vez, apenas após a soma das parcelas. Prestem atenção aqui, esqueçam as anotações. Porque aí eu vou perguntar se isso está certo. Até faço a pergunta aqui. Eu entendo que isso aqui está errado. Em se tratando de atividades concomitantes, o fator deve incidir uma única vez, quando, após a soma das parcelas referentes à atividade principal e secundária, tendo por base total o tempo de serviço do segurado. Isto porque não há razão para a incidência de forma independente quanto a cada atividade, principal ou secundária, pois o fator é um redutor que tem base, dentre outras variáveis, na idade do segurado no momento do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, visando desestimular a aposentadoria precoce. O que ele concluiu aqui? Que eu só posso aplicar o fator previdenciário depois de somar as duas parcelas. Mas aí eu admito que a primeira parcela é um salário de benefício e a segunda também. Não é verdade? Para a primeira parcela, que é o salário de benefício, aqui, se for o caso, tem fator previdenciário. Mas a segunda parcela é um percentual da média. Então não tem incidência de fator previdenciário. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Média das 8 contribuições. 587. Tem fator previdenciário aqui? Não tem. E aplicamos a proporção àquela média. E aqui eu repito aquele mesmo incidente da Turma Regional de Uniformização. No cálculo da parcela da atividade concomitante, é feita a apuração da média simples dos salários de contribuição multiplicado pela proporção. Tem fator previdenciário aqui? Não. Então, concluo que esta determinação afronta o artigo 32 no que diz respeito à segunda parcela do salário de benefício. Tá? Não há que se falar em incidência de fator previdenciário na segunda parcela, somente na primeira, e ainda se for o caso. Por isso eu discordo desta conclusão. Então falamos da possibilidade de soma das contribuições, nas hipóteses do artigo 191 da Instrução Normativa. Falamos da hipótese de soma das contribuições quando a atividade for única, né, em vínculos múltiplos. E agora eu posso pensar numa terceira tese,
atividade principal e melhor proveito econômico. Na carta de concessão que eu trouxe para vocês, qual das atividades o INSS chamou de principal? Vocês lembram? Ele chamou uma de principal e outra de secundária. A principal é a de maior tempo de contribuição. Tanto é que lá ele tinha 169 contribuições, o INSS chamou de principal, que preencheu os requisitos para concessão do benefício. E a atividade secundária, ele chamou aquela de menor tempo. Mas isso está certo? Está escrito em algum lugar do artigo 32 que a atividade principal deve ser aquela de maior tempo? Imagine o seguinte desenho. Na linha do tempo, a parte de cima, o segurado tem um vínculo com 27 anos de tempo de contribuição e aqui a remuneração dele de 500. Não estou nem usando a moeda, só para a gente ter uma referência das diferenças. Então, 27, um primeiro vínculo. Segundo vínculo, 5 anos de tempo de contribuição. Remuneração, R$1.000. E um terceiro vínculo, também com 5 anos de tempo de contribuição, no valor de R$2.000. Então vejam, 27 mais 5, 32 mais 5, 37. Reuni os requisitos para concessão do benefício aqui? Reuni? Essa vai ser a primeira parcela, então, do salário de benefício, não vai? Aqui, ó, primeira parcela, salário de benefício igual. Primeira parcela mais segunda parcela. Primeira parcela é esta daqui. Salário de benefício. Média dos 80% maiores salários de contribuição vezes fator previdenciário. Tenho dois vínculos concomitantes, não tenho? Um deles, 4 anos, remuneração de R$1.500. Terceiro vínculo, mais 4 anos de tempo de contribuição e remuneração de R$3.000. Por que é que o INSS considerou esses 2 vínculos de 5 anos como principal? Olha, eu tenho um vínculo de 5 anos concomitante com um vínculo de 4. Isso é um exemplo. Tem um segundo vínculo de 5 anos concomitante mais 4 anos. Por que que o INSS colocou aqui em cima como principal de 5 anos? Porque ele considera o principal de maior tempo. Só que tem uma diferença entre eles na remuneração, não tem? R$2.000 e R$3.000. Aqui, apesar de ser menor o tempo, a remuneração é maior. Que tal se eu jogasse esse de 5 anos para baixo e de 4 anos para cima? Nas duas situações. 27 mais 4, 31. Mais 4, 35. Tenho menos tempo de contribuição, mas a remuneração é maior. Posso fazer isto? Porque o artigo 32 não disse nada sobre atividade principal e secundária. Nem existe isto. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido. Tá? Eu trouxe um dos exemplos para dizer critério de cálculo da renda mensal inicial, atividades concomitantes. Quem é a atividade principal? É aquela de melhor proveito econômico. Não está escrito no artigo 32 que a atividade principal é aquela de maior tempo. Sim, que a atividade principal não está escrito, né, em lugar nenhum, então eu posso eleger aquela em que eu prefiro, né, ser a principal. Valor do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 32, inaplicabilidade ao caso, em sua redação original, observância no caso contrário. E aí ele vai explicar aqui dentro do voto que não há disposição no artigo 32 que a atividade principal é aquela de maior tempo. Então o segurado pode eleger a que lhe é economicamente falando ou que tem maior proveito econômico. Tá? Então aqui há a possibilidade de alterar a atividade elegendo a principal, aquela que efetivamente for para o segurado. No caso, só é interessante para o segurado, pensando em vantagem, aquela financeira. Tá? Então aqui é possível fazer isso. É lógico que haverão outros fatores. Quando eu considero essas duas atividades de 4 anos como principal, porque financeiramente o é,
eu terei 35 anos, 2 anos a menos. 2 anos a menos, fator previdenciário menor. Então, vários fatores devem ser levados em consideração, não apenas a substituição aqui dos períodos, tá? Da atividade principal. Muito bem. Simular para ver o que é financeiramente mais proveitoso para o segurado. Tá bem? 3 hipóteses, então. Até agora, né? Soma da remuneração, aplicação correta do artigo 32 e considerar a atividade principal aquela de melhor proveito econômico. Agora a gente volta a falar da soma das remunerações. Já conversamos sobre essa possibilidade, mas em hipótese diferenciada. Nós temos vários momentos em que podemos considerar a soma das contribuições. E este aqui é a última delas. Então vamos recordar. Se for a mesma atividade em vínculos múltiplos, eu posso trabalhar a ideia de soma das contribuições. Perfeito? Como tese revisional. Uma hipótese. Se o benefício decorre de acidente do trabalho, o benefício é isento de carência, também nós vamos somar as contribuições. Se houver redução dos salários de contribuição, ainda que em uma das atividades, respeitando o teto, nós vamos trabalhar a soma das contribuições. Se, apesar de concomitante, as atividades se derem no mesmo grupo empresarial, soma das contribuições. Quinta hipótese. Quando o segurado reunir os requisitos para concessão do benefício em todas as atividades concomitantes, soma dos salários de contribuição. Então, já falamos de 5. Agora eu tenho mais uma hipótese, esta que não está na lei, mas nós vamos interpretar. Soma das remunerações ou contribuições. Primeiro precedente. Esse podemos dizer que é um precedente histórico que startou aí esta possibilidade. A gente vai ter que conversar um pouquinho aqui. Ó. Turma Nacional de Uniformização, aqui está o processo, pedido de uniformização, direito previdenciário, revisão. Então nós estamos tratando de revisão de benefício. Artigo 32 da Lei 8.213, atividades concomitantes. Artigo 32 faz relação com atividades concomitantes. Derrogação do artigo 32 a partir de 1/4 de 2003. Lei 9876, medida provisória 83 de 2002, convertida na Lei 10.666 de 2003. Vamos entender esta bagunça aqui. Nós falamos lá no começo que existe uma razão de existir do artigo 32. Lembram disso? A razão de existir do artigo 32 está na origem da Lei 8.213, quando o benefício era calculado pela média dos 36 últimos salários de contribuição. Antes da Lei 8.213 e também antes da Constituição Federal de 88, os benefícios eram calculados de acordo com a Lei 5890 de 1973, lá no período da Lei Orgânica da Previdência Social. Neste período, os benefícios, ou parte deles, eram calculados pela média dos 36 salários de contribuição. Já existia, lá na Lei Orgânica da Previdência Social, esta hipótese de cálculo, dessa proporção que a gente está comentando do artigo 32. Fazia muito sentido, nesses períodos em que o benefício era calculado com base em 36 contribuições, a existência de uma regra restritiva, porque senão iria acontecer aquelas situações em que o segurado trabalha 32 anos numa atividade, a hora que ele ingressa no 36º mês antes da aposentadoria, ele arruma um outro emprego, ou passa a recolher como segurado contribuinte individual para aumentar o valor do benefício dele. O legislador disse não. Se você passar a recolher contribuição apenas dentro do período básico de cálculo, essas contribuições serão consideradas, mas não a soma. Só haverá soma quando reunir os requisitos para concessão do benefício em ambas as atividades. Então vejam, quando o benefício era calculado com base em 36 contribuições, o artigo 32 fazia muito sentido. E na minha concepção, tem que existir mesmo. Mas em 1999, entra em vigor a Lei 9876 e revoga aquela redação original do artigo 29, trazendo outra, que a partir de então, o benefício passa a ser calculado pela média dos 80% maiores salários de contribuição. Oi? A partir, isso, as contribuições posteriores a julho de 1994. Agora eu pergunto para você, que diferença vai fazer se o segurado passar a recolher contribuição a mais
decorrente de um segundo emprego ou do exercício de uma atividade como contribuinte individual nos 36 últimos meses antes da aposentadoria. Vai fazer diferença? Se eu vou calcular o benefício pela média dos 80% maiores salários de contribuição? Vejam, o artigo 32 é incompatível com a fórmula de cálculo atual, média dos 80% maiores salários de contribuição. Tanto é verdade, e nós estamos falando aqui, que o artigo, segundo a Turma Nacional de Informação, o artigo 32 está derrogado a partir da Lei 10.666. A Lei 10.666, 1/4 de 2003. O que disse a Lei 10.666? Eu também comentei com vocês, lá no início da aula, que o segurado facultativo e o contribuinte individual, quando ingressassem no sistema, poderiam recolher contribuição direto pelo teto na primeira contribuição? Não. Ele precisava obedecer à escala de salário base. Recolher contribuição sobre um salário mínimo por um período, depois aumentar para 2, depois para 3, obedecendo sempre os períodos. A Lei 10.666 extinguiu a escala de salário base e disse, a partir daqui, o contribuinte individual e o facultativo podem recolher contribuição sobre qualquer valor. Por quê, gente? Porque agora, em 2003, o benefício já estava sendo calculado pela média dos 80% maiores salários de contribuição. Aquela restrição das escalas de salário base só fazia sentido quando o benefício era calculado por 36 salários de contribuição. Então, se extinguiu a escala de salário base, possibilitando o contribuinte individual e o facultativo a recolher contribuição sobre qualquer valor, também não faz sentido o artigo 32 restringir a contribuição do segurado empregado, por exemplo. Então, decide a Turma Nacional de Informação que o artigo 32 está derrogado. Se o artigo 32 está derrogado, como que nós vamos calcular o benefício no caso de atividades concomitantes? Soma das contribuições. Este entendimento, esse processo foi julgado, se eu não me engano, na TNU em 2015, que foi ratificado em 2018, começo do ano passado, o processo é de 2016, mas o julgamento na TNU se deu em 2018, que ratificou o entendimento. Incidente de uniformização nacional, representativo de controvérsia, revisão, atividades concomitantes, artigo 32, derrogação a partir do dia 1/4 de 2003. Data de início de vigência da Lei 10.666. Então, esse entendimento foi ratificado. Aí a gente precisa perguntar, Turma Nacional de Uniformização no procedimento do Juizado Especial Federal. E a nível de TRF, como essa questão está? TRF da 4ª Região, revisão de benefício, atividades concomitantes, derrogação do artigo 32 da Lei 8.213, a partir do dia 1/4 de 2003. Ou seja, benefício concedido a partir do dia 1/4 de 2003, decorrente de atividades concomitantes, esquece artigo 32. Nós vamos somar as contribuições. Embora, com todo respeito a este entendimento, eu discordo que a soma só se dará para benefício concedido a partir do dia 1/4 de 2003. Porque, vejam, quem alterou a sistemática de cálculo foi a Lei 9876 de 99. Então, a partir de lá, a partir do dia 29/11 de 99, não fazia mais sentido a existência do artigo 32. Talvez isto não tenha sido discutido nesses processos aqui. Mas a gente tem uma referência bastante interessante, que é este recurso aqui. Este é o processo da Maura que eu falei para vocês. Quando dá sustentação oral, aqui, 5ª Turma Recursal do GF de São Paulo. O relator do processo era o Dr. Omar Chamon, não sei se aqui alguém de vocês conhece o Dr. Omar Chamon, um excelente juiz, está nas redes sociais, inclusive. Ele acatou exatamente esta tese. E foi além ainda, para minha surpresa, algo que eu, sinceramente, não tinha pensado. Até agora eu mostrei julgados para vocês, daqui a pouco a gente volta para trazer outros TRFs. Eu trouxe aquela modalidade de derrogação do artigo 32 a partir de abril de 2003. Ele disse o seguinte, me curvo ao entendimento da Turma Nacional de Uniformização, que a TNU disse, derrogação do artigo 32. Até este processo, o entendimento dele não era este. E foi além. Ele disse, entendo
que a partir da emenda 20 de 98, o artigo 32 não tem mais razão de existir. Olha que legal. Por que isto, emenda 20? Porque a emenda 20 torna o sistema contributivo. Tanto é verdade que nós temos, a partir da emenda 20, aposentadoria por tempo de contribuição e não mais aposentadoria por tempo de serviço. Ele disse, se o sistema é contributivo, eu não posso entregar valoração diminuída para as contribuições decorrentes de atividade concomitante. Então, para ele, a partir da emenda 20 de 98, as contribuições devem ser somadas. E eu que dizia, não, tem que ser somado a partir da lei 9876, né? Essa era a minha concepção. E o professor Hermes Arraes Alencar, no livro de revisões dele, ele diz a mesma coisa. Artigo 32, derrogado a partir da lei 9876. Posso até dizer que ele disse primeiro, né? Porque o meu entendimento vem da leitura da obra dele. Mas aqui é uma das principais referências, porque é o primeiro processo no GEF em que determina a soma das contribuições decorrentes da atividade concomitante. Antes disso, determinava-se a aplicação do artigo 32. A inovação aqui é derrogação do artigo 32 a partir da emenda 20 de 98. Não, nem de abril de 2003, nem mesmo novembro de 1999. Estávamos no TRF da 4ª região. Este é o primeiro precedente do TRF. Aqui nós temos um segundo, já um processo digital, tá? Quem tiver interesse em conhecer melhor a tese. Neste segundo processo, de 2011, mas julgado, se eu não me engano, também em 2015, o TRF da 4ª diz que o salário de benefício do segurado que contribuía em razão de atividades concomitantes era calculado nos termos do artigo 32. Já respondeu, né? Era calculado. Somando-se os respectivos salários de contribuição quando satisfizesse em relação a cada atividade as condições do benefício requerido. A hipótese do inciso 1 do artigo 32. No caso de o segurado não haver preenchido as condições para a concessão do benefício em relação a cada uma das atividades, o salário de benefício corresponderia à soma do salário de benefício da atividade principal e de um percentual da média das contribuições da atividade secundária. Olha aqui, a primeira parcela corresponde ao salário de benefício e a segunda, um percentual da média das contribuições da atividade secundária. Esta é a interpretação correta. Podemos até utilizar como referência. Não são dois salários de benefício. É um salário de benefício mais a média, é o percentual da média das atividades secundárias. O sentido da regra do artigo 32 era o de evitar que, nos últimos anos antes da aposentadoria, o segurado pudesse engendrar artificial incremento dos salários de contribuição dentro do período que compõe o PBC, né? Para cálculo do salário de benefício, ou seja, dentro dos 36 últimos meses antes da aposentadoria. Todavia, modificado o período básico de cálculo a partir da Lei 9876, apurado sobre todas as contribuições a partir de 94, levando em consideração os 80% maiores, já não haveria sentido a existência da norma, né? Então, a partir da Lei 9876, soma-se as contribuições. Mas depois volta atrás, né? No cálculo de benefícios previdenciários concedidos a partir de 2003, Lei 10.666, devem ser somados os salários de contribuição. Começou bem aqui e depois voltou um pouquinho. No caso concreto, em face dos limites da infringência, fica assegurado o direito à parte autora de adicionar os salários de contribuição das atividades concomitantes a partir da competência de abril de 2003, inclusive. Perfeito? Então aqui, possibilidade de soma das contribuições com derrogação do artigo 32. TRF da 5ª região, no mesmo sentido, determina a soma dos salários de contribuição. TRF da 2ª região, a mesma coisa. Simultaneidade de vínculos, regime geral, derrogação do artigo 32. TRF da 3ª região, eu que achava que não tinha aqui, estava faminto, acabei encontrando. É uma pena, né, que se firma muito, se apega muito ao precedente da TNU. Não sei se isso é ruim, obviamente, né, mas poderia se posicionar. A Turma Nacional de Uniformização, em decisão proferida no processo representativo de controvérsia número tal, que nós já vimos, em 22/2 de 2018, eu disse que era do ano passado. Por maioria, afirmou tese de que o cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de atividades concomitantes
vinculados ao RGPS e implementou os requisitos para concessão do benefício após a Lei 10.666, deve-se dar com base na soma integral dos salários de contribuição anteriores e posteriores a abril de 94. Ou seja, benefício concedido a partir de abril de 2003, nós vamos somar as contribuições, seja anterior ou posterior a abril de 2003. Em caso, ou no caso concreto, deve ser revista a forma de cálculo da renda mensal do benefício, a fim de que sejam somados os salários de contribuição, e aqui em períodos específicos, né? Ou período específico, de maio de 2000 a maio de 2003, observado o teto previdenciário. Aqui nós já temos um período interessante, né? São 3 anos de contribuições concomitantes. A soma vai trazer uma vantagem financeira. Se o benefício aqui fosse de aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com o artigo 32, qual seria o percentual da média? 3 anos de contribuição. Se fosse um homem, 35, 3, 35 avos. Então, ele só iria carregar uma proporção bem pequenininha da média das contribuições. E aqui determina-se a soma das contribuições, ele carrega integralmente o período contributivo. Esses julgados aqui, estão os números, são todos esses que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Está faltando aqui a 15ª. Eu só não encontrei precedente na primeira região. Pode até ser que exista, mas eu não encontrei, tá bom? Então nós temos 2ª, 3ª, 4ª e 5ª região, TRFs, determinando a derrogação do artigo 32 e turma nacional de uniformização. Temos quase que um entendimento pacífico sobre essa tese revisional. Aqui está falando da turma, da turma recursal. Isto desde a emenda 20 de 1998, tá? Agora, como ficaria o valor do benefício se nós somássemos as contribuições, sem aplicação do artigo 32? R$ 2.191,23. O INSS calculou 2.065. Se nós aplicássemos corretamente o artigo 32, 2.174, e se somássemos as contribuições, 2.191. Compara com o que foi concedido para o INSS. Também não é muita coisa, né? Mas aí já alcançamos uns 7% de diferença. Não importa o tamanho da diferença. Se ela existe, a gente tem que buscar. É percentual, né? Quanto corresponde 7% de 1 milhão? É percentual, né? Não importa o tamanho dele. Para quem recebe é muita coisa, né? Considerando que tem muita gente que vive com muito menos. Sim, comer carne, né? Pagar aluguel, pagar água, luz, como você disse, comprar medicamento, faz muito sentido. Não importa o tamanho da diferença. E aqui nós estamos falando de um processo que é referência, porque ilumina muito o que nós falamos. A diferença é pequena, mas no caso do processo da altura maior, 40% de diferença. Faz mais sentido. O STJ não tem uma referência sobre o assunto. O que diz o STJ? No mais recente que eu encontrei, de 2015, sobre atividades concomitantes. A jurisprudência do STJ entende descabida a soma dos salários de contribuição quando não preenchidos os requisitos legais dispostos no artigo 32, inciso 1. O que tem no artigo 32, inciso 1? Só pode somar quando reunir os requisitos para a concessão do benefício em ambas as atividades concomitantes. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, no caso, o princípio estabelecido na súmula 83. Né? O precedente indicado aqui está de acordo com a jurisprudência do STJ. Talvez um equívoco até no recurso, porque o paradigma indicado está incorreto. Então vejam, se o INSS, ou se eu precisar recorrer para o STJ, qual é o paradigma que eu vou indicar para o STJ? Um desses do TRF da 3ª, da 2ª, da 4ª ou da 5ª. Perfeito? Me parece que aqui isto não aconteceu. Não tivemos um paradigma para que o INSS, para que o STJ uniformizasse a jurisprudência, que é a finalidade do STJ, é exatamente esta. Agora nós temos paradigmas. O que tem, para fechar aqui a nossa conversa, o mais interessante de tudo é que nós temos um parecer que é de 2012. Parecer 561 de 2012, um parecer conjunto
da Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União. O que esses órgãos estão requerendo do Poder Legislativo? Que o artigo 32 estão recomendando para o Poder Legislativo que o artigo 32 sofra uma alteração. Para constar da forma como está aqui, ó. Como deve ficar o artigo 32? O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição de cada uma das atividades concomitantes. Incisos 1, 2 e 3. Revogado. Ou revogados. Porque não faz mais sentido na era de cálculo atual. Até foi obedecida esta recomendação na medida provisória 664. Nós falamos muito mal dessa medida provisória, aquela que foi publicada no dia 30 de dezembro de 2014 e devastou parte do direito previdenciário, mas estava lá na medida provisória 664 esta alteração do caput do artigo 32 e revogação dos seus incisos. Mas quando da conversão em lei, esta alteração foi enviada para o Ministério da Economia, que fez uma recomendação de veto para a alteração. Olha a recomendação. O artigo 32 deve ser vetado. Por quê? A alteração realizada pelo dispositivo poderia trazer um impacto ao equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, tratado pelo artigo 201 da Constituição. Primeiro ponto. Não posso admitir isto, porque, vejam, o segurado está recolhendo em ambas as atividades concomitantes. Então não tem desequilíbrio, porque há contribuição para o sistema. Ninguém está criando ou majorando um benefício sem a respectiva fonte. Artigo 195, parágrafo 5º. Então não é o caso de prejuízo financeiro. Além disto, aqui eu vou deixar para vocês concluírem. Da forma como prevista, a medida poderia gerar desincentivos para os segurados que contribuírem sobre atividades concomitantes. Se eu revogar os incisos do artigo 32, permitindo a soma das contribuições, isso poderia desestimular os segurados a requererem a aposentadoria. A soma das contribuições, regra geral, vai beneficiar o segurado. Então, estimularia. Aliás, muito pelo contrário. Tá? De qualquer forma, está em manutenção, está lá no artigo 32 ainda, vigendo, está na lei de 2013, vigente o artigo 32. Então, a gente tem que trabalhar essas possibilidades. Vejam que atividades concomitantes é da nossa geração. Eu sou um exemplo, professor advogado. A Maura, professora advogada. Nós temos médico professor, engenheiro professor, enfermeiro professor. Esses que estão exercendo, e uma outra série de exemplos, né? Mas esses estão exercendo atividades concomitantes. E o professor que tem vários vínculos como professor? Aí nem se trata de múltipla atividade, né? O médico que tem vários vínculos, o dentista, o advogado, enfim. Então, é muito da nossa geração. O enfermeiro, né, que tem 3, 4 vínculos na mesma função, que merecem a soma das contribuições e provavelmente o INSS não vai fazer isso quando da concessão da aposentadoria. A PEC da reforma não trabalha esta ideia, né? Então, inicialmente dá a entender que poderemos somar as contribuições porque teremos uma nova fórmula de cálculo. Mas vejam, temos várias aposentadorias em manutenção com esta regra deturpada de cálculo que a gente pode trabalhar a revisão do benefício. Perfeito? Com estas considerações, a gente encerra o módulo de revisões de benefícios. Temos aí a referência utilizada, não vai sair correndo, Mauro, para um pouquinho. E eu não sei exatamente a data, mas em abril nós teremos mais 3 aulas, e aí um espaço interessante para falar sobre execução de sentença previdenciária. Tá? A parte mais polêmica na atualidade, com relação principalmente à correção monetária, CETR, INPC e PCAE, então temos muito para conversar. Vocês têm um espaço aí sem o professor Sérgio, voltamos no mês que vem. Muito obrigado pela atenção e pela presença de todos, principalmente hoje, depois do caos no estado de São Paulo, né? Principalmente na cidade. Até logo, pessoal. Até a próxima.